Olá pessoal, vamos trabalhar no tema de hoje, filosofia da linguagem. É um assunto aí novo para muitos, mas é bacana, vale a pena pensar sobre a questão da linguagem. Filosofia é isso, filosofia é pensamento, é indagação, é busca de resposta, é reflexão e assim por diante. Quando nós pensamos em linguagem, é óbvio que todos vocês sabem que a linguagem humana é diferente da linguagem animal. Alguns até dizem que os seres humanos são os únicos seres capazes de linguagem. Os outros seres vão agir aí de acordo com a natureza deles, ou seja, de acordo com o instinto ou de acordo com a limitação das expressões dos seus signos ou das expressões limitadas de comunicação. Tá? E os seres humanos em si têm essa capacidade de mudar a linguagem constantemente, têm essa capacidade de botar significado, buscar mais significado, desenvolver a linguagem a tal ponto de melhorar o raciocínio e fazer com que a humanidade evolua. Olha bem a importância da linguagem. Olha a importância da linguagem. Não dá para pensar desenvolvimento humano sem pensar em linguagem. Não dá para pensar em desenvolvimento humano junto com a ética sem pensar a filosofia da linguagem. Por quê? Porque nós precisamos questionar sim qual a importância da linguagem, qual a importância da comunicação. Será que deveria existir uma comunicação no mundo que de certa forma seria compreensível para todas? Ou será que essa linguagem já não existe, uma linguagem globalizada? Será que a internet não é isso? Então, ou seja, a filosofia da linguagem quer trabalhar vários conceitos e várias ideias, várias reflexões que muitas vezes as pessoas acabam não percebendo por conta do dia a dia, do cotidiano. Tá? Mas eu vou me atentar rapidamente a um aspecto da linguagem. E aí, pessoal, será que hoje a sociedade nossa está preparada para lidar com as diversas linguagens que o mundo apresenta? Ou será que nós temos um tipo de linguagem que sobrepõe as outras, que se acha melhores do que as outras e acaba aí padronizando tudo e massacrando todas as outras formas de linguagens diferentes? Tá? Então esse é um questionamento da filosofia da linguagem que eu quero que vocês façam aí logo no início. Tá? Vamos lá. Tem uma frase de Sócrates, eu coloquei no material de apoio uma reflexão sobre isso, que é aquela famosa frase: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, se você quer conhecer o mundo, se você quer conhecer uma profissão, se você quer aí ter a mente aberta para o saber, a primeira coisa que você deve fazer é se autoconhecer, é conhecer seus limites, é conhecer quem você é conhecer aí o seu corpo, conhecer também que você é um humano e por ser humano você precisa entender as suas limitações. Tá? Conhecer também que você tem capacidades, que você é uma pessoa que possui aí, é, é, por, ser, por ser humano, por ser alguém de certa forma com uma inteligência, independente qual seja, você é uma pessoa cheia de capacidade. Isso é fato, todos, tá? Todos possuem limitações, todos possuem capacidade. Mas aí, você é capaz de se autoconhecer? Você consegue se autoconhecer? Claro que é uma busca talvez para o resto da vida, mas essa é a primeira filosofia. A partir do momento que você conhece também a sua linguagem. A partir do momento que você se autoconhece, você consegue entender a sua relação com o mundo. E às vezes é necessário entender que a nossa relação com o mundo precisa justamente estar de acordo com a linguagem e a compreensão da linguagem. Tá? Então conheça-te a ti mesmo. Conheça a sua linguagem, conheça quem você é, conheça a sua forma de interpretar o mundo, conheça como você consegue colocar uma ideia na sua cabeça. Se você se autoconhecer, você obviamente vai poder melhorar a sua forma de captar a linguagem para transformar essa linguagem em conhecimento. Tá? Pessoal, eu quero trabalhar nessa aula exclusivamente com a ideia da filosofia da linguagem de Wittgenstein. Vocês têm ali uma pergunta sobre isso e tem o texto no material de apoio. Ele trabalhava com a ideia e trouxe o termo, na verdade, a noção filosófica de jogo. Não sei se alguém de vocês
consegue entender a expressão jogo de linguagem sem ficar imaginando como se fosse uma brincadeira ou uma piada. Não, não é isso, é algo assim de extrema maturidade. Porque Wittgenstein vai dizer assim: o mundo de hoje e o mundo sempre vai existir esse jogo de linguagem, esse jogo de palavras. Por quê? Porque a linguagem está em transformação. Detalhe, a linguagem humana está sempre em transformação. E esse jogo de linguagem é algo que deve ser compreendido por todos, tá? Por quê? Para que a gente consiga entender a outra cultura, para que a gente consiga não ter uma cultura aí, egocêntrica de mundo, tá? E consiga entender também que há expressões que têm um significado numa língua, há expressões que têm outro significado em outras línguas, e que às vezes isso daí pode trazer até conflitos ideológicos, tá? Esse jogo de linguagem, então, é essa comunicação que muda conforme a cultura, conforme a época. Por exemplo, a gente vai falar algo que é legal, de repente um grupo de jovens vai falar assim: isso é maneiro, isso é radical, isso é top, isso é da hora, tá? Ou seja, isso é massa. São vários tipos aí de forma de falar que aquilo é legal, de acordo com cada cultura, cada época e assim por diante. Isso é o jogo de linguagem, tá? Não dá para você tentar entender a história sem entender que essas expressões de jogo de linguagem são usadas constantemente no cotidiano. Então essa é a ideia aí de Wittgenstein sobre o jogo de linguagem, jogos de palavras, tá? O que nós vamos tirar de proveito disso? É muito simples, é isso que eu quero encerrar a aula com essa ideia, tá? Antes de Wittgenstein, nós temos aí Guilherme de Ockham, que vai ser um filósofo medieval que vai trazer o termo nominalismo. Ele vai dizer assim: as palavras que a gente coloca para denominar uma coisa, por exemplo, um grampeador, são só palavras, mas não vai dizer o que ela realmente é. Então, muitas vezes, ao nominar algo, esse nome que nós damos só vai representar a ideia que já temos na nossa cabeça. Aqui vem um questionamento filosófico. Como criar expressões, como criar palavras ou criar significados que seja de fácil entendimento para todos? Como, por exemplo, um professor em sala de aula, voltando a Wittgenstein, vai usar aí jogo de palavras, sem perder, obviamente, a riqueza da língua, para que os alunos consigam compreender melhor a matéria? Como você, no seu trabalho futuro, vai conseguir usar ali o jogo de palavra para conseguir convencer que um produto é bom, que vale a pena, que seu trabalho é competente? Como você vai conseguir estudar o mundo em que você vive sendo um cientista, se você não estiver aberto às múltiplas palavras, às múltiplas linguagens que existem do mundo nosso atual, tá? Como eu disse, essa aula de hoje seria uma reflexão em torno aí do jogo de palavras, tá? Ideia de Guilherme de Ockham, de Wittgenstein, espero que vocês anotem essas ideias que eu falei, e a ideia de Sócrates, tá? Para encerrar, rapidinho, o filósofo Platão vai dizer que a língua ela é capaz de dar ordem ao mundo, tá? Sem a linguagem não existe nada. Por que a gente não estuda e se aprofunda sobre a importância da linguagem para evoluir também nas linguagens do mundo em que vivemos? Tchau, abraço, até mais!